Muito bem, então nessa tarde nós iremos pensar juntos a respeito de estratégias de plantio de igreja. Todos aqui já estão envolvidos com seus projetos, plantando igrejas, já ensinam sobre o assunto, mas eu gostaria que nós pudéssemos relembrar alguns princípios e algumas estratégias de plantio de igreja. A minha base de estudo na identificação e na apresentação do que eu vou chamar de elementos essenciais de plantio de igrejas, ela tem como fundação os estudos de David Hazelgrave, que estudou e analisou um pouco mais de 100 projetos de plantio de igrejas no Pacífico há cerca de 3 décadas atrás, identificando quais eram os elementos estratégicos que estavam presentes nos ministérios que de fato plantavam igreja. Então a investigação de Hazelgrave foi o que não pode faltar, o que realmente está presente em todo ministério que planta a igreja genuinamente bíblica. Ele, como mencionei, um teólogo de linha reformada, tentando separar as metodologias bíblicas das metodologias puramente pragmáticas. Então foi um estudo assim, escreveu livros e artigos e lições a respeito, foi um estudo muito frutífero. O segundo é de um missiólogo norte-americano chamado Leslie Newbigin. Não sei quem de vocês conhece o Newbigin. Ele, apesar de ser um teólogo por demais importante e produziu publicações, assim, livros e artigos em abundância, ele não é tão conhecido, mas pessoas influenciadas por ele, como Tim Keller, como John Piper, como Michael Gorin, que trabalha o assunto da igreja missional e assim por diante, são mais conhecidos hoje, mas todos possuem influência muito forte do Newbigin. Basicamente, ele fez uma diferença entre missão e missões. Então, missão seria a missão de Deus, depois mais elaborada e apresentada por Bosch, mas missão seria o plano de Deus para o mundo, plano este que convoca ou convida a igreja a fazer parte. E missões tem como base a grande comissão no envio de missionários e plantadores de igreja, onde a igreja ainda não está presente, a fim de que eles ouçam o evangelho do Senhor Jesus. Então, Newbigin fez essa diferenciação, que foi também importante. E o terceiro teólogo, estou apenas mencionando aqui a nossa fundamentação teológica e, digamos assim, de pesquisa para o que nós vamos apresentar. O terceiro é o Richard Hibbert, não é o Paul Hibbert, que é antropólogo, missiólogo, mas Richard Hibbert é um missiólogo australiano e que desenvolveu seus estudos e ainda desenvolve na área de identificação de metodologias bíblicas. Então ele avalia essas metodologias de plantação de igreja, como por exemplo a metodologia de movimento de plantio de igrejas, não é? Que é um método de Garrison dos anos 80. Então ele avalia in loco a aplicação dessas metodologias, o desenvolvimento dessas metodologias e vem analisar teológica e biblicamente o que faz e o que não faz sentido. Muito bem, então com esses 3 teóricos, com esses 3 pensadores, nós vamos aqui apresentar o que eles e outros têm identificado como sendo os elementos essenciais, ou seja, quais são os fatores presentes em projetos de plantação de igreja, em que igrejas são plantadas e em projetos biblicamente bem embasados, tá bem? Então essa seria aí a nossa temática do momento. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus direção. Ó Deus, nós te louvamos por essa tarde, pelo dia gostoso, pela comunhão com os irmãos, pela vida, pela salvação, pela família, pelo ministério também. Ó Deus, nós queremos fazer a tua vontade com estratégias que são bíblicas e são do Senhor. Ó Pai, nós queremos aqui refletir um pouco mais, são irmãos e irmãs que têm trabalhado, que estão envolvidos. Ó Pai, nós queremos refletir, quem sabe o Senhor nos relembrar de alguma coisa que nós precisamos para enfatizar um pouco mais, para inserir no trabalho, para cuidar do próprio coração em Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Muito bem, primeiramente uma introdução mais metodológica. Apenas relembrando com os irmãos algumas metodologias de plantio de igreja ao longo dos últimos séculos, para nós pensarmos aqui ou ali esses elementos
chamados elementos essenciais. A primeira é a de Venn e Anderson, em meados do século XIX, que ficou conhecida como a metodologia dos 3 autos, ou seja, isso metodologias ligadas a plantio de igreja. Os 3 autos, que seria o objetivo do plantador de igreja, seria ver uma igreja que fosse autopropagável, autogovernável e autossustentável, ou seja, uma igreja autopropagável é uma igreja que ela própria já prega o evangelho do Senhor Jesus na sua região. Não precisa mais do missionário, do plantador de igreja, etc. A igreja, ela propaga o evangelho. Autossustentável é que a igreja não demanda recursos financeiros de fora, da igreja mãe, de um outro país, etc. A igreja já tem recurso próprio para caminhar. E autogovernável é a igreja que possui liderança própria local. Mesmo que tenha um pastor, missionário de fora, etc., mas a liderança local já é viva e madura o suficiente para levar adiante aquele ministério. Bosch, há anos depois, séculos, na verdade, depois, veio mais de um século depois, veio adicionar ou propor ao 4º auto, que seria autoteologizante. Ou seja, uma igreja que ela compreende, estuda a teologia aplicável no seu próprio contexto. Mas esses 3 autos de Venn e de Anderson, apesar de serem antigos, eles pensavam sobre isso já em 1950, então é coisa antiga. 1850, então é coisa bem antiga. Então, Venn e Anderson, eles trouxeram isso como sendo uma orientação para plantadores de igreja, naquela época em que o movimento denominacional e missionário começava a enviar missionários aqui e ali. Muito bem, depois dessa proposição mais metodológica, nós encontramos no final do século XIX, mais ou menos a partir de 1890, um grande movimento de expansão denominacional, e aí então as grandes denominações, os presbiterianos, batistas, metodistas, congregacionais começaram a enviar seus missionários com a intenção de iniciar a denominação em outro país, envolvendo, claro, plantio de igrejas. E nessa expansão denominacional foi-se criado um método de trabalho que não tinha nome na época, era apenas uma ação missionária, mas foi identificado depois como sendo um método de plantio de igrejas com envolvimento social. Então as denominações que plantaram igrejas em outros lugares o fizeram quase sempre, na maioria dos casos, envolvendo alguma ação social assim, bastante penetrante na sociedade. E especialmente escolas, universidades e hospitais e assim por diante, não é? Resultado disso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é? Nós recebemos aqui os nossos irmãos norte-americanos, e aí há um Mackenzie e tantas outras iniciativas sociais. Na África, na época, quase toda denominação, junto a uma igreja havia um hospital e assim por diante. Isso na época foi defendido como uma metodologia reformada. Interessante notar, a argumentação da época era uma argumentação da prática missionária eclesiástica, na verdade, de Calvino, na França, porque Calvino influenciou o trabalho na França e já no início do século XVII, na França, já havia um pouco mais de 2.000 igrejas reformadas e em cada igreja havia uma escola. Então, hoje, curiosamente falando, dessas 2.000 escolas cristãs do início do século XVII, na França, não há nem 20 escolas ainda existentes hoje, né? Então, assim, juntamente com a igreja, as escolas cristãs também quase desapareceram, mas naquela época havia mais de 2.000 igrejas com 2.000 escolas. Então, pegando e refletindo essa prática, digamos, reformada, então, no final do século XIX, houve essa metodologia de se plantar igrejas, expandindo denominações, mas com um envolvimento social marcante. Muito bem, uma outra metodologia foi a metodologia de McGraven, na década de 80, que foi a metodologia de crescimento de igreja. Porque vejam bem, os irmãos sabem que nesse tema de igreja, há 4 assuntos mais ou menos academicamente definidos, que é plantação,
crescimento, revitalização e multiplicação. Então, assim, de forma mais geral, quando se pensa nesse tema, esses 4 assuntos estariam bem demarcados. McGraven, ele trabalhou no assunto do crescimento da igreja. A ideia da igreja crescer, e a igreja que cresce, ela cumpre a sua missão. Então, essa era a ideia, e depois outros, como o Inter e outros, vieram a falar sobre multiplicação. Então, a ideia não é a igreja crescer, mas a igreja se multiplicar. Apenas com a multiplicação da igreja, essa igreja poderá, então, também cumprir a sua missão. Nos anos 90, Garrison, ele propôs a metodologia que ficou conhecida depois como Church Planting Movement, que é o movimento de plantio de igrejas. Então, a ideia é que um plantador de igreja não deve plantar uma igreja. Um plantador de igrejas deve iniciar um movimento de plantio de igrejas. Então, essa ideia de Garrison, ela é usada hoje, assim, de maneira abundante em campos transculturais, onde não há muita presença evangélica. Então, a ideia é que um missionário, um plantador de igreja, ele sonhe com um plantio abundante e saturado de igrejas em uma região. E tudo isso, estou apenas dando assim listando essas metodologias para mencionar que tudo isso define, em alguma medida, qual tipo de estratégia nós iremos usar para o projeto missionário que nós temos. E, por fim, nós temos agora um método mais exposto ou defendido por Tim Keller, que é a igreja num sistema multisite, que os irmãos certamente já estão bem a par, mas é a ideia de uma igreja que está presente, não apenas em uma localidade, mas está presente na cidade, em sites, em lugares, em estruturas diferentes. Isso se tornou algo bem mais abundante nos Estados Unidos. Então, ao invés de uma igreja ela crescer e se tornar uma mega igreja, e em lugar dessa igreja também se multiplicar e gerar várias novas igrejas, ela continua sendo uma igreja, mas na cidade. Estive já pelo menos em umas 2 igrejas nesse sistema na América do Norte, e é fato que há um núcleo duro de pessoas que desenvolvem a estrutura humana para que isso possa acontecer, mas a ideia é que cada site, cada lugar, pessoas daquele lugar possam se juntar aqui e ali, e essa igreja, então, ela cresce, mas não apenas cresce, mas alcança ali toda ou parte daquela cidade. É uma metodologia, e como toda metodologia citada aqui e outras, tem seus prós, tem seus contras, e assim por diante. Eu conheço pelo menos um movimento norte-americano que trabalhou muito bem como multisite, mas que agora está dando independência a cada igreja local, porque especialmente justificaram, interessante, pela falta de pregadores. Então, as igrejas ou os sites queriam ouvir sempre os pastores tais e tais, não é? Então, começaram a colocar telões em cada lugar, pregar, etc., mas com o crescimento de um trabalho como este, vai se tornando cada vez mais inviável a perpetuação, nesse caso, perpetuação do modelo. Mas em muitos lugares funciona bem, né? Essa é a ideia de uma igreja realmente na cidade. Muito bem. Apenas depois dessa explanada mais metodológica, são modelos, metodologias criadas, desenvolvidas ao longo dos séculos, pensando em igreja e pensando em plantação de igreja. O que nós estamos fazendo aqui é curioso, não é, irmãos? Boa parte da nossa metodologia mais, digamos assim, fundamental, tinha gente em 1850 pensando sobre isso, não é? O que fazer para uma igreja plantada ela chegar no ponto do plantador sair e começar outro trabalho? Quer dizer, tinha irmãos em 1850 pensando sobre que critérios, que avaliação, e nós estamos hoje aqui, continuamos a pensar sobre isso. Então, eu gostaria de propor para os irmãos 6 elementos essenciais que não podem faltar em um movimento ou em um projeto de plantio de igreja. O primeiro seria a intencionalidade. E pensando nos nossos teóricos de hoje, que eu citei hoje à tarde, especialmente em Hazelgrave, analisando aqueles mais de 100 projetos de igrejas plantadas no Pacífico, ele chegou a uma conclusão, que mais de 75% das igrejas plantadas foram plantadas intencionalmente. Ou seja, que era muito raro um missionário chegar e não tinha uma boa ideia, não tinha uma boa intenção,
assim, uma boa intencionalidade, muita certeza, queria plantar uma igreja, mas trabalhando ali, de repente surgiu uma igreja, o que ele chama de nascimento espontâneo da igreja. Ele diz que esses casos, eles ficaram ali em menos de 25% dos projetos estudados. 75% ou mais eram projetos de igrejas que foram plantadas porque havia uma intenção. Teve alguém que orou por aquilo, que se preparou, que enviou outra pessoa, que se envolveu, colocou o recurso, tinha um plano, tinha um projeto, tinha um cronograma, e ali trabalhou e viu, então, que pela graça de Deus nasceu uma igreja. Então, a intencionalidade, parece-me, que era, e não apenas o Hazelgrave menciona sobre isso, mas o Neil Begin, ele menciona também sobre essas igrejas plantadas na América do Norte, que as igrejas que eram plantadas intencionalmente, elas eram plantadas 2 ou 3 vezes mais rapidamente do que as chamadas igrejas espontâneas. Então note bem que a intencionalidade parece que nesses missiólogos que trabalham com boa teologia, na área de plantação de igrejas, tem sido identificada como sendo um dos elementos essenciais que não devem faltar em um projeto de plantio de igreja. Isso, para mim, é algo bastante claro também. Me lembro que, recentemente, fazendo uma pesquisa na Amazônia, eu passei em um rio e havia ali uma aldeia, havia a presença de algumas pessoas não indígenas e eram 2 famílias missionárias. E haviam chegado há uns 2 anos e meio antes do momento que eu estava passando por lá, e eu os cumprimentei, etc. E um deles falou, olha, vem na minha casa, estamos aqui na aldeia, temos uma casa aqui, venha lá tomar um cafezinho com bolo, né? E café com bolo a gente não rejeita, né? E aí eu fui lá tomar um cafezinho com bolo, e depois de alguns minutos de conversa eu perguntei, e vocês aqui, é um casal no caso, vocês aqui estão, qual é a visão de vocês, qual é o plano de vocês, o que vocês esperam aqui acontecer? E aquele rapaz, ele disse, olha Ronaldo, nós estamos aqui, a nossa intenção é aprender bem a língua, estamos no estágio tal, analisar a cultura, e estamos fazendo uma abundante evangelização, e a ideia é de nós termos aqui uma igreja etnicamente enraizada, biblicamente madura e missionária para plantar outras 5 igrejas nas comunidades, nas aldeias tais e tais. Então há um plano de ação, havia uma expectativa. E quem tem isso na mente, no coração, ora por isso, trabalha por isso, investe nisso, assim por diante. Aí eu já ia saindo, aí o outro casal disse, olha, mas você não foi na nossa casa? Então tem mais café e mais bolo, né? Então, aí por isso que eu engordei assim. Aí eu fui naquela outra casa e cheguei, e conversa vai, conversa vem, e perguntei para o segundo casal missionário. Eu falei, e aí? Empolgado com o que eu havia ouvido, né? E o que vocês esperam acontecer aqui nessa aldeia? Aí o rapaz respondeu, Ronaldo, você sabe, né? Indígena é um povo muito difícil, essa língua é complicada, a gente vai tocando aqui. Eu acho que esse pessoal é muito duro de coração, converter mesmo é difícil eles se converterem, mas a gente vai aqui se sacrificando pelo evangelho, etc. Aquela conversa, meus irmãos, uma total falta de intencionalidade. Esses missionários que não são intencionais, eles estudam menos a língua, se relacionam menos com o povo, eles evangelizam menos, eles se dispõem menos a fazer as coisas que são necessárias para ver uma igreja nascer. Intencionalidade, ela é um dos elementos fundamentais para um projeto de plantio de igreja. E isso é fácil ser identificado. Quando uma pessoa é altamente intencional no que faz, e você pergunta sobre o que ela faz, ela não precisa pensar. Já notaram nisso? Não precisa pensar muito. Ela já responde rapidamente, já tem uma visão definida e assim por diante. O segundo elemento essencial para um bom projeto de plantio de igreja é justamente a teologia. Então a teologia em 2 dimensões. Primeiramente, a maneira como eu compreendo e exerço e aplico a teologia em minha vida, especialmente quanto à teologia do chamado. Aquilo que me dá convicção de fazer o que eu faço. Porque no dia mau, o plantador de igreja, o que segura um plantador de igreja no seu campo missionário, não é o sustento,
não é o presbitério que enviou, não é um projeto que foi escrito e assinado por um coordenador. O que segura o plantador de igreja, um campo missionário, é a convicção de que Deus o colocou ali para fazer aquilo. Então essa teologia entendida e aplicada no nosso coração, parece que era isso que Paulo fazia. Vocês devem conhecer o artigo do Augusto Nicodemos, Paulo, plantador de igreja. Se não leram ainda, recomendo um artigo assim excelente, Paulo, plantador de igreja. E na primeira parte do artigo, o Nicodemos, ele destaca que as convicções de Paulo eram todas teológicas. Paulo tinha uma convicção profunda de que Deus o havia chamado, que Deus tinha um plano de redenção para os seus eleitos e que Deus tinha dado a ele os dons, talentos e oportunidades para fazer o que ele estava fazendo. Então, convicção teológica. A teologia é este segundo elemento essencial numa segunda dimensão. Primeira dimensão é de aplicação pessoal. A segunda dimensão é de critérios metodológicos e estratégicos. Porque nem tudo que funciona é bíblico. Tem muita gente com teologia boa, mas com prática ruim. Na teologia é ótimo. Assim, tem uma teologia, pode ensinar, pode exemplificar, etc. Mas as práticas são mercantilistas, são pragmáticas, muitas vezes até esquisitas, místicas e assim por diante. É necessário nós termos uma boa teologia com uma estratégia teologicamente também segura. Nem tudo que funciona é bom, nem tudo que cresce é bíblico, não é? Nós sabemos bem disso. Por outro lado, nós também não queremos, nós queremos que funcione e que cresça. Nós queremos que pessoas se convertam e igrejas nasçam. Mas queremos fazer isso e ver isso acontecer realmente com a teologia bíblica segura. Eu me lembro que, e para mencionar os irmãos, que a igreja que mais cresce no noroeste africano hoje é uma igreja que tem como nome Igreja do Espírito Santo. E alguns missionários amigos foram na fundação, foram convidados para um culto de fundação dessa igreja, ali no final dos anos 90, ali em Accra, na capital de Gana. E eles chegaram e já havia lá umas 500 pessoas naquela comunidade local, Igreja do Espírito Santo. E eles ficaram assim surpresos porque foi um louvor bonito, elaborado, mas depois disso, aquele dirigente do louvor, ele pega o microfone e diz: agora vamos passar a palavra para o fundador da igreja que vem nos pregar aqui, nesse momento, que é a encarnação do Espírito Santo. E aquele cara entrou e ele disse: olha, não precisa abrir a Bíblia porque eu sou a encarnação do Espírito Santo, etc, etc. Então, apesar de ser um movimento anticristão e antibíblico, é a igreja que mais cresce no noroeste africano hoje. Eles enviam mais missionários, eles plantam mais igrejas e eles fazem mais projetos sociais do que qualquer outra igreja. Então isso é para lembrar que nem tudo que funciona é bíblico, nem todo método que junta gente, que cria movimentos, é necessariamente bíblico. Então o primeiro elemento que não pode faltar, a intencionalidade. Segundo elemento, teologia. O terceiro elemento que não pode faltar seria a prática. E a prática nós desenvolvemos ou organizamos da seguinte maneira. A diferença, nós sabemos disso, entre evangelização e plantio de igreja é uma diferença fundamental. O evangelismo, geralmente, ele é pontual ou ele é um ato que pode ou não ser continuado. É o evangelismo. Plantio de igreja ou plantação de igreja é um processo. Então, a diferença entre evangelismo é que é um ato em potencial e plantio de igreja ou plantação de igreja é um processo. E o processo de plantação de igreja é um processo que possui algumas etapas necessárias. E se nós quiséssemos, assim, apenas listar as etapas, nós diríamos que a primeira é relacionamento. A segunda é evangelização. A terceira é discipulado. A quarta seria ajuntamento. A quinta seria treinamento de líderes. E a sexta seria multiplicação. Então, se nós fôssemos pensar em plantação de igreja, em um esquema, em um sistema mais processual, nós poderíamos falar sobre relacionamento, evangelização, discipulado, ajuntamento, treinamento de líderes e multiplicação. Essas 6 etapas são fundamentais.
E isso entra nesse terceiro elemento essencial, que é a prática. Então nós precisamos ter uma prática de plantador de igreja, uma prática missionária nessas 6 áreas. Isso não pode ser apenas conceitual. Por exemplo, eu tenho prestado consultoria na área de plantio de igreja. Consultoria, a gente dá um treinamento, geralmente de uma semana, e depois a gente permanece engajado com algumas equipes que precisam de assistência. Isso no contexto transcultural. Eu e minha esposa estamos nos dedicando, nos últimos anos, a algo que nós chamamos de regiões áridas. São há mais de 400 regiões no mundo hoje, onde o evangelho chegou há muito tempo, foi pregado já há muito tempo, mas ninguém se converteu e nenhuma igreja nasceu. Então chamamos aí de regiões áridas. Nós estamos envolvidos hoje com 52 equipes em 21 países. A gente tem ido nesse país dado treinamento, e fruto daquele treinamento a gente continua prestando o que chamamos de consultoria, que é um acompanhamento, é uma forma de pensar com os irmãos o que está acontecendo, o projeto e assim por diante. O que eu tenho percebido é o seguinte: a maior barreira ou a maior ausência nos projetos de plantio de igreja nesse contexto transcultural, a maior ausência é justamente evangelização. E é curiosíssimo. Agora, como missionário, eu entendo como isso acontece. O missionário e os irmãos colocam em seu contexto, mas no contexto missionário transcultural é o seguinte: eu posso falar, o cara está lá, ele tem que cuidar das coisas da casa, cuidar dos papéis lá para manter o visto, tem que tocar o projeto social, tem muitas vezes que educar o filho em casa também, porque não há uma escola disponível, tem que escrever os relatórios para os mantenedores e missões, etc e tal, tem que cuidar ali dos relacionamentos, aprender a língua, aprender a cultura. No final do dia ele fez tudo, a única coisa que ele não fez foi evangelizar. E é interessante que tenho notado que há uma grande tendência de plantadores de igreja não evangelizarem. É uma incoerência que, se a gente falar assim, de maneira mais aberta, parece assim que não faz sentido, mas na nossa prática, eu acho que os irmãos vão de concordar comigo, nós temos tantas coisas em mãos, não é verdade? Há tantas frentes a serem tocadas, há tantas frentes de preocupação, que é possível um plantador de igreja chegar em um local para plantar uma igreja e fazer tudo menos evangelizar. Ou então, proporcionalmente, ele evangelizar pouquíssimo. Eu fiz uma rápida pesquisa com alguns missionários, é uma autoavaliação que a gente faz. Na verdade, nesses cursos, há um momento em que a pessoa se autoavalia com respeito a essas práticas, de quanto tempo que gasta nessas práticas: relacionamento, evangelização, discipulado, ajuntamento, treinamento de líderes e multiplicação. Então eles fazem uma autoavaliação de tempo, porque segundo John Maxwell, onde nós colocamos o nosso dinheiro, o nosso esforço, que é o nosso trabalho, e o nosso tempo, aí está a nossa prioridade. Então nós fazemos uma avaliação de tempo, e é interessante, os missionários jovens, até 27 anos de idade, a maioria gastava mais tempo nas redes sociais do que com as pessoas locais da terra, as pessoas nativas. Agora, meus irmãos, isso é possível acontecer. É possível gastar mais tempo num gabinete pastoral do que na rua evangelizando, mesmo se ele é um plantador de igreja. Então nós precisamos observar e talvez avaliar o nosso envolvimento com a prática daqueles eventos que realmente são essenciais para ver o povo ouvindo o evangelho, vindo ao Senhor Jesus, sendo discipulado, ajuntando o povo em pequenos ajuntamentos de estudo da palavra, e depois treinando líderes e vendo aquele grupo se multiplicar. Então, prática. Eu falo com liberdade porque eu não conheço mesmo o contexto dos irmãos, mas eu encorajaria, pelo menos na experiência, naquilo que a gente observa em outros campos, eu encorajaria os irmãos a, de fato, em algum momento, avaliarem se aquilo que toma mais o seu tempo e o seu esforço e o seu dinheiro é, de fato, a prioridade ministerial que você tem. Esse é o encorajamento que eu faço aos irmãos. Eu faço isso pessoalmente, eu e minha esposa Rossana, todo final de ano, no mês de dezembro, nós tiramos 2 dias. Nós vamos juntos para algum local, sozinhos,
E naqueles 2 dias nós avaliamos os nossos ministérios. Então ali nós vamos avaliar mesmo, em termos de tempo, de esforço, de dinheiro, investimento, tudo mais. Então, e é interessante, todo ano eu percebo que eu estou envolvido com coisas que não são a minha prioridade ministerial. Mas a gente tem essa capacidade, não é? Essa facilidade de começa o ano bem e depois vai se envolvendo com tantas coisas periféricas, às vezes desnecessárias. Não são coisas pecaminosas, muitas são até boas, não é? São até interessantes, mas você assume cargos e funções, responsabilidades que não tem nada a ver com a sua prioridade ministerial. Aí no final do ano você dedica 80% para coisas secundárias e 20% apenas para aquilo que é prioritário ministerialmente. Então, a prática focada, o foco ministerial, a conciliação entre aquilo que é a sua visão e a maneira como você dedica tempo no seu dia a dia. Essa prática realmente é um elemento essencial para ver igrejas plantadas. Não sei se eu estou conseguindo comunicar bem, mas para mim este é um ponto extremamente relevante, porque eu vejo que aí está o gargalo de muitos projetos de plantio de igreja. É interessante notarmos que alguns plantadores de igreja, naturalmente, eles conseguem conciliar a visão com a prática diária. E quando isso acontece, meus irmãos, é realmente uma bênção. Um dos melhores plantadores de igreja que nós temos na nossa equipe, lá na Amazônia, ele é um ribeirinho chamado Jameson. O Jameson, ele é um rapaz assim casado com a Cleidinha, e ele é um rapaz que é filho de um casal presbiteriano, que é um casal ribeirinho também, plantador de igreja. Aliás, esse casal, os pais do Jameson, que é o seu Jair e a dona Assunta, eles logo cedo, quando se casaram, construíram um barquinho que era para sair pela Amazônia plantando igrejas. Colocaram o nome do barquinho Apóstolo Paulo, mas chamavam carinhosamente de Paulinho. Então foi ali no Paulinho que o Jaime nasceu. Então ele nasceu ali, indo e vendo os pais plantando igreja, etc. O Jaime, ele é um plantador de igreja extremamente objetivo nas coisas. E eu me lembro que ele fez um treinamento conosco, ali de uma semana sobre plantio de igreja, e o Jaime, ele gostou muito dessa parte aqui, prática, e ele anotou como que é relacionamento. A ideia era, relacione-se com o máximo de pessoas que você puder. Não jogue todas as suas fichas em uma só família, porque você não sabe qual semente germinará, não é? Se essa, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Então, relacione-se de maneira ampla, o máximo possível, com o plantador de igreja. Segundo lugar, você deve também ter uma abundante evangelização, a evangelizar abundantemente e estrategicamente de maneira diversificada. Então, você não só distribui folheto, você distribui folheto, você visita de casa em casa, você faz uma palavra evangelizadora na praça, no ônibus, você tem um programa no rádio, você convida as pessoas para a sua casa, enfim, você deve ser o mais disperso. Hazel Grave fala sobre a evangelização dispersiva, que é isso, que é abundante, que é em várias frentes. Então seria evangelização. Terceiro seria discipulado. E a ideia seria não faça nada sozinho. Eu acho que o bom plantador de igreja, sempre ele vai fazer alguma coisa com alguém. Sempre tem alguém do seu grupo base que está com ele. Ele vai orar com alguém e chama alguma pessoa. Para estar aprendendo. No discipulado, o discipulado prático de vida. E ele vai responder a perguntas difíceis sobre a Bíblia, ele chama outra pessoa. Ele vai orar por um enfermo, ou vai pregar em um culto na casa de fulano, ele chama 2 ou 3 para irem com ele. Ele está sempre cercado com outras pessoas, porque ele está discipulando no dia a dia. Ajuntamento a ideia seria não demore demais para juntar as pessoas. Eu acho que, eu vou depois voltar a concluir aí a ênfase no Jaime, viu? Mas eu acho que a ideia do ajuntamento, alguns plantadores de igreja, não sei que método os irmãos usam, por isso que eu falo com muita liberdade, os irmãos apliquem o que for útil, né? O que não for, os irmãos deixam de lado. Mas eu creio que o ajuntamento deve ser o mais cedo possível.
Tem plantador de igreja que ele quer ter um grupo assim maior, mais maduro, para esperar fazer o primeiro culto. É Michael Gorin, no seu livro A Igreja Missional, que nos diz que nós somos como nós cultuamos. Então a ideia do culto no plantio de igreja. Você tem 4, 5, 6 pessoas, reúna as pessoas. E reúna semanalmente, marque um horário, marque um dia, se é na sua casa, em outra casa, em um local aberto, não sei, mas você já começa a reunir aquele grupo desde o início. Não espera você ter um grupo maior, não espere ter um local assim ideal, você começa já a juntar o povo. Porque o ajuntamento possui a capacidade de fortalecimento espiritual. Hazelgrave, ele nos diz que em cada ajuntamento é necessário nós abordarmos 4 coisas. Primeiro, comunhão, a ideia de comunhão. Segundo, palavra, a ideia de exposição bíblica. Terceiro, comunhão, palavra. Terceiro, missão, ou seja, desde o primeiro dia do ajuntamento daquele grupinho base, você já começa a enfatizar que eles nasceram com um propósito, que Deus chama os crentes para serem sal da terra e luz do mundo. Nós não nascemos apenas para nós mesmos, nascemos para um plano de Deus nessa região, em outro local e assim por diante. Então seria comunhão, seria palavra, a oração e missão. Hazelgrave, ele diz que esses 4 elementos não podem faltar em cada encontro. E os ajuntamentos, portanto, os mais rapidamente possível, com essas ênfases, e a ideia é que aquele grupo, então, ele nasce de maneira já mais encorpada. Então, aí os elementos da prática. Então, relacionamento, evangelização, discipulado, ajuntamento e depois treinamento de líderes. Exatamente. Para mim, o treinamento dos líderes começa no discipulado. Então, quando você começa a discipular, você começa a identificar os líderes. Agora, líderes não podem ser identificados com critérios empresariais, mas com critérios bíblicos. Porque muitas vezes há uma confusão do plantador de igreja quanto a isso. Ele acha que o líder em potencial é o cara que é carismático, que é extrovertido e que fala bem. Isso no meio empresarial realmente seria uma pessoa organizada, uma pessoa carismática, uma pessoa que sabe comunicar bem, etc. Mas na palavra de Deus os critérios são outros. Pessoa madura espiritualmente, uma pessoa que governa bem a sua casa, uma pessoa que dá um bom testemunho. Então nós precisamos identificar, são os líderes com características bíblicas. E já no discipulado, e nós ficamos de olho, esse pessoal aqui pode ser aí os futuros líderes dessa igreja que está aí nascendo. Então, treinamento de líderes e, por fim, multiplicação. Eu acho o seguinte, irmãos, uma igreja, se esse é o projeto, se o projeto é plantar só uma igreja, o projeto é plantar uma igreja. Mas se o projeto for plantar várias igrejas, tem que tratar do assunto da multiplicação desde o primeiro encontro. O primeiro encontro, os primeiros, quando eu falo primeiro encontro, estou falando assim, o primeiro e segundo ano de trabalho. Esse início, ele determina o DNA da igreja. O jeito da igreja nascer é o jeito da igreja caminhar. O rumo da igreja no início é o rumo da igreja também no futuro. A não ser quando a igreja passa depois por uma revitalização, mas é uma outra história e é muito mais difícil redirecionar do que direcionar. Concorda comigo? É mais difícil depois mudar o rumo do que dar o rumo no início. Então há certas coisas que estão no DNA da igreja mesmo. Então quando a igreja nasce sonhando e orando por uma multiplicação, a igreja já pensa, os valores são outros. Quando entra um dinheiro, ao invés de pensar em comprar um carpete novo, pensa em comprar alguma coisa que vai ajudar a evangelizar aquela outra comunidade. Porque a igreja está pensando em multiplicação. Eu tive uma experiência na África nessa área de DNA de igreja que me chamou a atenção. Nós estávamos para realizar, depois daquele momento do primeiro culto aberto, etc., nós, com aquele grupo maiorzinho de crentes, nós fomos nos organizar como uma igreja local mesmo. E ali iríamos fazer o primeiro momento ali como igreja local. E eu chamei um pastor africano de uma outra região, chamado Tatali, esse pastor veio, e eu disse, olha, eu não quero errar muito, então eu queria um pastor da região que pudesse me ajudar nesses primeiros cultos, etc. E ele veio, ficou conosco na nossa aldeia, e ele pensou, como é que você está pensando aí na dinâmica dos cultos? Aí eu falei, o louvor
é bom ter um testemunho, é bom também nós orarmos pelos enfermos e ensinarmos biblicamente o que Deus faz quanto à enfermidade, porque este era um gargalo em potencial para o sincretismo. Visto que havia muitos curandeiros na região, nosso medo era que os crentes, eles se converteram, mas se a gente não fala sobre enfermidade e cura, na hora que o filho adoece, vai procurar um curandeiro, né? Então, vamos ensinar, etc., e vamos pregar a centralidade, então, é a pregação da palavra de Deus, e é isso aí. Aí o pastor africano, chamado Tatali, disse, sim, mas e as ofertas? E o dízimo? Eu falei, não, o senhor não compreendeu, esse pessoal aqui é um pessoal paupérrimo, aqui o pessoal mais mal tem o que comer, aqui o pessoal não tem dinheiro. E falar logo do início, a gente vem de fora para falar sobre dinheiro do início, esse negócio realmente deixa amadurecer, deixa crescer, no futuro a gente começa a ensinar sobre dízimo. Ele falou, Ronaldo, esse é o problema dos missionários. Vocês não ensinam sobre o sustento e depois de anos vocês ficam reclamando que a igreja não é autossustentável. Os missionários têm essa mania. E aí eu fiquei com ele ali disputando, falei, olha, mas eu de fato não me sinto à vontade. A gente era rico perto deles, né? A gente estava lá, o que nós tínhamos para eles, que tinham quase nada. Então assim, era um constrangimento falar sobre eles doarem alguma coisa. Para mim era um constrangimento. Mas ele insistiu, mas eu não, eu fiquei ali meio duvidoso, não abri mão, não concordei de imediato, eu achei que não era o momento. E ali começamos aquele culto, aquele culto ali mais organizado, etc. E chegou no momento, antes de terminar o culto, ele tomou a palavra, era um senhor mais idoso, né? Tomou a palavra e disse, olha, o branco aqui está com medo de falar sobre isso, mas é o seguinte, igreja tem que se sustentar e tem que ter dinheiro. Naquela época, na tribo, não havia dinheiro como nós conhecemos em moeda, né? Aí ele disse, mas tem que ter o dinheiro. Então é o seguinte, como aqui a gente não está usando ainda o dinheiro, vocês têm em casa o quê? Inhame, galinhas, ovos, etc. E é o seguinte, nós vamos contribuir para o Senhor. Em primeiro lugar, para ajudar as pessoas carentes da nossa própria comunidade aqui cristã. Aqueles são crentes. Para ajudar. Em segundo lugar, para ajudar pessoas que nem são crentes, mas fazem parte da nossa sociedade. Em terceiro lugar, para cooperar com aqueles que vão pregar o evangelho em outros lugares. Eles vão ter que ir para outros lugares, eles têm que comer, sustentar. Então, o que vocês trouxerem aqui vai ajudar na causa do Senhor para a comunidade local, para a sociedade que não é cristã, como bom testemunho e ajuda aos necessitados e também para o envio missionário. E ele falou, vamos dar uma pausa nesse culto. Fez um negócio, bagunçou a coisa. Vamos dar uma pausa no culto. Vocês podem ir para casa, pegam o que Deus colocar em seus corações, vocês trazem. Gente, eu fiquei com o coração assim, esquisito. Eu não interrompi, porque de fato era um homem já assim, mais idoso, eu respeitava bastante. Eu falei, mas que coisa constrangedora. Aí o pessoal saiu. Aí eles trouxeram inhame, ovos, galinha, etc. E colocaram ali. Aí o pastor Tatali chegou, orou, agradecendo a Deus, pedindo orientação. Nós não tínhamos ainda, obviamente, nada organizado, não tinha diáconos nem nada. Chamou, olha, eu quero aí umas 2 pessoas para ajudar a guardar isso aqui, prestar contas depois. Aí ele fez lá uma organização rápida e terminou aquele primeiro culto assim mais organizado que nós tivemos ali entre os concombas, né? Agora, irmãos, interessante. A igreja tomou gosto por sustentar o trabalho de Deus desde o início. A igreja rapidamente se tornou autossustentável. Hoje são 48 igrejas ali que foram plantadas no território Concomba. As 48 igrejas são autossustentáveis, sustentam o próprio pastor, enviam os seus missionários e quando nós voltamos para o Brasil ainda nos deram até uma oferta. A igreja não tem problema de dinheiro numa região miserável. Ao contrário, nós temos lá, minha esposa é uma enfermeira, ela é enfermeira, ela construiu, organizou uma clínica, treinou os concombas como enfermeiros, a clínica funciona hoje e eles tratam lá cerca de 5 mil pessoas por ano, a clínica também recebe lá, consegue organizar suas finanças, o que falta, as igrejas locais contribuem e mantêm a clínica, é a única clínica naquela região. Então imagine comigo, isso aconteceu porque desde o início a igreja foi treinada a pensar naquele valor que era a contribuição para a obra de Deus. Se a igreja desde o início é treinada a pensar em evangelização, em multiplicação, em contribuição, a igreja segue. Agora, se a gente não enfatiza, não ensina, eu creio que a igreja aprende na palavra de Deus. Se a gente não ensina, aí depois de 1, 2, 3 anos começa a trazer esses assuntos,
a gente depois passa aí 10 anos pensando, mas essa igreja não evangeliza, né? Ah, essa igreja, ela não tem comunhão. Ah, essa igreja não sustenta, né, o próprio projeto e assim por diante. Então, é começar desde o primeiro dia. Muito bem. Voltando ao Jaime. O Jaime fez esse curso, e esse curso era sobre processo de plantio de igreja. Então, eram essas etapas: relacionamento, evangelização, discipulado, ajuntamento, treinamento de líderes e multiplicação. E aí ele disse, olha, eu gostei desse negócio do discipulado. E no discipulado a gente usa a estratégia paulina de discipulado, que era inserir rapidamente o novo convertido à vida diária da igreja. No primeiro século, o cara que se convertia num dia, ele já começava a fazer alguma coisa, que é talvez um dos nossos problemas de plantação de igreja, é este. O cara, ele se converte, ele passa 6 meses, né, para ser despertado, desafiado para fazer alguma coisa. Nós tínhamos na África a prática era a seguinte: em 48 horas, o recém-convertido é chamado para fazer alguma coisa. Nós queríamos colocar nele o valor do serviço, não é colocá-lo à frente de nada. Ele é neófito, ele é imaturo, não vai pregar, não vai ensinar, nada disso. Pode ser arrumar uma cadeira, pode ser de acompanhar em algum local, pode ser organizar ali para ver aquele culto e assim por diante. Mas em 48 horas, ele era desafiado a fazer alguma coisa. Isso para criar aquele DNA do serviço. E é interessante, aqueles que começam trabalhando, eles vão trabalhando. Agora, o cara se converte na nossa igreja, né, local, e ele fica 2 anos na escola dominical. E você nunca desafia o cara, ou eu, né, nunca desafio o cara a fazer nada. Aí ele realmente, né, ele não vai ganhar aquele gosto, ter aquela motivação de servir em uma área. Aí o Jaime gostou dessa parte de inserir rapidamente os novos convertidos à vida diária da igreja. E aí ele foi trabalhar com a sua esposa lá na região de Santa Isabel, do Rio Negro, e lá o Jaime chegou e muito empolgado para plantar uma igreja multicultural, indígena, etc. E lá pelas tantas, um dia ele me liga, eu estava em Manaus, ele me liga e falou, Ronaldo, lembra-se que naquele curso você falou sobre discipulado, que tinha que inserir rapidamente o novo convertido na vida da igreja? Eu disse, sim, Jaime, falei. Pois é, eu estou indo fazer um trabalho de evangelização nas aldeias ao redor, e eu estou levando então, gostei dessa parte, estou levando 3 indígenas comigo para me ajudarem. Eu falei, mas Jaime, que coisa boa, você já está indo evangelizar e já levando o pessoal desde cedo, é isso mesmo, meu irmão. Mas aí eu parei e perguntei, mas Jaime, eu não estou lembrado de você ter falado que alguém já se converteu aí no seu ministério. Aí ele disse, não, se converter, eles ainda não se converteram. Mas o pessoal amigo, eu já vou levando na viagem missionária, porque se eles se converterem, aí já vão se converter fazendo missões, vão ser missionários. Aí eu fiquei assim, calado, não sabia o que falar. Aí ele perguntou, por que, Ronaldo? Não pode não? Né? Quem vai falar que não pode, né? Não sei. Mas Jaime, não sei. De certo que pode, né? Mas aí vamos ver. Eu fiquei ali com aquele negócio. Meus irmãos, interessante. Eu fui dar um treinamento como esse para indígenas no ano passado, no Alto Rio Negro, e hoje o Jaime plantou uma igreja multicultural que está plantando 3 outras igrejas nos derredores ali. Uma igreja multicultural boa, 120 pessoas mais ou menos. E ali 3 igrejas menores em 3 aldeias. E o Jaime levou a liderança dele para um curso que nós demos ali no Alto Rio Negro, agora no ano passado, de plantio de igreja. E estava lá o Jaime com os 3 irmãos, e aqueles 3 irmãos eram justamente aqueles 3 indígenas que foram na primeira viagem com ele até antes de se converter. E um deles deu testemunho. E é interessante, ele diz, eu me converti fazendo missões. Eu sei que isso é um exagero, mas a ideia é o seguinte, alguém se converteu ontem, insira no seu ministério, ele pode ajudar. Por exemplo, olha, eu vou chegar meia hora antes para organizar ali o local do culto, chame alguém com você. Uma dica que eu daria, não faça, se você é plantador de igreja, de um trabalho base, né? Que um trabalho maior demanda uma outra estrutura, tá bom? Mas um trabalho menor, trabalho de base. Com um grupo menor. Não faça nada sozinho. Tem ali uma lista de pessoas que você está investindo. Que discipulado é isso. Eu não creio em pessoas que estão discipulando quem eles não conhecem.
Ah, eu estou discipulando um grupo aqui. Qual é o grupo? Não, o pessoal. Não, discipulado você tem que saber quem é, onde está, que tipo de investimento você tem feito. Você dê um livro, semana que vem já cobra a leitura, conversa a respeito, ora pela pessoa, acompanha, vai na casa, chama a pessoa para trabalhar com você e assim por diante. Não é? Então isso seria aí discipulado. Então não faça nada sozinho, leve pessoas a fazerem com você desde cedo. Sim. Aí vem o presbítero e fala assim, mas ele não é membro da igreja? Como você faz um negócio desse, se ele nem membro ainda da igreja? Como que nós podemos lidar com isso, né? Mas deixa o Chung mexer com o retroprojetor, deixa, né? Estou brincando. Mas falando o seguinte, eu creio que é preciso, no grupo base, na liderança da igreja, é preciso que a liderança da igreja abrace os mesmos alvos e as mesmas estratégias. Uma coisa que eu gosto de incentivar e também de fazer é que, como plantador de igreja, não ter a estratégia na minha mente e tocando, não. Quem está comigo ali, trabalhando, ali eles têm que, nós estamos refletindo juntos, conversando, decidindo, etc. Então, no dia que um recém-convertido entra e você fala, esse cara entende de computação, e aí depois de uma semana na igreja, fala, rapaz, você poderia então ajudar aí a organizar aqui na igreja, pelo menos colocar as telas ali de louvor. A liderança está coesa porque aquilo já foi refletido, pensado, etc. Não pode o plantador sozinho decidir porque a turma não vai abraçar. Agora, irmãos, um jovem que se converte na semana anterior e depois de uma semana ele é desafiado a ajudar na igreja ali a organizar os slides de louvor, etc. Esse jovem tem uma chance muito maior dele se envolver com as coisas de Deus e de amadurecer também espiritualmente do que outro que está sentado lá no banco, ninguém nem conversa com ele assim por diante. Né? Essa inserção, eu creio que ela é, claro, dentro de uma medida que seja aceita pela liderança. Uhum. Sim, sim. Sim, eu creio que nenhum neófito deve transitar em níveis de liderança, não é isso? Mas em termos de trabalho prático, especialmente, eu diria o seguinte, esse é um assunto interessante. Nós temos uma regrinha em projeto de plantação de igreja, que a regrinha você coloca sempre 2 neófitos próximos a um irmão maduro. Então essa é a ideia. Então você tem quem lida lá com a computação na igreja é um crente imaturo. Você não vai colocar ninguém para ajudá-lo ali. Né? Ali, um neófito, ali vai ser uma influência até negativa. Mas tem um irmão lá não, que é o maduro, um irmão piedoso, que é bíblico, um irmão assim, vai ser uma excelente influência para 2 neófitos trabalhar, você vai ajudar fulano na computação. E é interessante, irmãos, que tem muita gente na nossa igreja, eu falo assim, hipoteticamente, que eu não conheço a igreja de vocês, mas muita gente nas nossas igrejas, que elas não são objetivas no discipulado, assim, elas não têm aquela iniciativa de eu vou discipular alguém. Mas naquilo que elas fazem, elas são maduras. Se você colocar um neófito perto, ali elas vão influenciar com uma vida de oração, com a vida na palavra, com bons conselhos e assim por diante. Né? Então é necessário, eu creio, nós temos aí essa avaliação de acordo com a comunidade que você tem, com o grupo da sua igreja, né? Você avalia e você sabe quem é quem e você vai trabalhando. Mas o segredo é investir em pessoas, E não se engane, um grupinho de 6 pessoas pode ser um negócio assim fabuloso. Eu conheço igrejas com 250 membros ativos, que são igrejas muito mais influentes na sociedade e que espalham muito mais o evangelho do que uma igreja com 2.000 membros em que somente 200 trabalham. Então essa é a ideia. E uma igreja de 2.000 membros, que somente 200 trabalham, é uma igreja que tem um DNA centralizador. E esse DNA centralizador, para mudar, meu irmão, é um trabalho, viu? Pode. Sim. Sim.
Sim. E aí essa moça que está indo, que eu creio que Deus não está fazendo uma grande obra, eu Sim. preguei sobre o filho pródigo. Sim. Ela falou, missionária, posso louvar? Eu falei assim, só um minutinho, que eu vou fazer uma oração. Quando eu terminei a oração, eu esqueci, mas esqueci mesmo, e graças a Deus. Porque daí ela falou assim, missionária, a mensagem foi tão linda, que eu ia louvar a Deus o dia que eu saí de casa, minha mãe. Pelo menos canta bem, né? Precisamos ter critério, precisamos ter cuidado, mas nós precisamos investir nessas pessoas, não é? Eu não sei se eu conseguiria pintar essa figura, mas há uma grande quantidade de pessoas maduras e capazes sentadas a cada culto em nossas igrejas sem fazer nada. E não são desafiadas a nada. Gente que não é desafiada, ela enfraquece na fé, ela não se envolve com as grandes coisas de Deus, ela não apoia aquilo. Gente que apoia gente que está envolvida na causa, com inspiração, com visão e assim por diante. Então, acho que essa ideia de nós envolvermos. Se você tem 6, Ronaldo, eu só tenho 6 pessoas no grupinho ali que eu comecei plantando a igreja. Louvado seja Deus. Se os 6 trabalharem, muita coisa pode acontecer. Tem algo que nós fazíamos lá na África e na Amazônia também, que nós temos falado, que é o seguinte: o recém-convertido, ele não pode transitar por ambientes de liderança na igreja, obviamente. Ele deve exercer algum tipo de atividade prática junto a crentes maduros, para que ele serve, e ao mesmo tempo que ele serve, ele é influenciado com o sabor do evangelho por alguém mais maduro. E há algo também que ele pode fazer quando ele estiver preparado, que é dar o seu testemunho. Ele pode ser ensinado desde o dia 1 a testemunhar do que Cristo fez em sua vida, não é? Ninguém dá testemunho tão vibrante como recém-convertido. Concordam comigo? Recém-convertido, ele quando se levanta, então assim, converteu-se ontem. Se for uma pessoa bem equilibrada, bem ajustada, etc., converteu-se ontem, hoje ele pode dar o seu testemunho. Então, assim, essa inserção, né? E se tem crentes que já são maduros e que, mesmo que estão há pouco tempo na igreja, mas são maduros e podem trabalhar, mas não são batizados, então vocês também podem batizá-los e aí coloca para trabalhar, né? Muito bem, vamos lá. O quarto, primeiro é intencionalidade. Vamos lá, para a gente despertar. Primeiro ponto é intencionalidade. Segundo, teologia. Vamos lá, segundo, teologia. Terceiro, prática. Então, prática, falamos sobre o processo, as etapas de plantio de igreja, né, que são relacionamento, evangelização, discipulado, ajuntamento, treinamento de líderes e multiplicação. Agora, isso não é assim, isso é um ciclo. É um ciclo. Quem começa a ter relacionamentos, continua a se relacionar. Quem começa a evangelizar, continua a evangelizar. Mas a cada etapa, a forma, o diagrama muda um pouco. Você no início, como plantador de igreja, evangelizar sozinho, você e sua família. Mas agora você tem 15 pessoas no seu trabalho, na sua igreja, que você está plantando. Agora, ao invés de você evangelizar sozinho, você investe para que eles possam evangelizar mais que você. Então, essas etapas vão se redesenhando. Mas quem discipula, continua discipulando e assim por diante. Então, seria mais ou menos ações cíclicas que formam esse processo de plantio de igrejas. Então, seria intencionalidade, teologia, prática e, em quarto lugar, continuidade. Você ia falar? Eu ia fazer uma pergunta na questão dos testemunhos, né? Na Sim. nossa liturgia, nós não temos a prática de abrir para testemunhos. Certo. Tem coisas positivas, coisas negativas, né? Mas É verdade. como o senhor tem lidado com essa questão aí dos testemunhos nos cultos? Nos cultos, né? Primeiro que, boa pergunta. Nós temos enfatizado que, primeiro que o testemunho não precisa ser dado apenas no momento de culto, né? Mas assim, em qualquer contato com uma pessoa, seja ela uma pessoa, alguém que ainda não é crente, né? Então é até preferível que não seja no culto, para ter realmente na sua casa, outros lugares, etc. Mas também em ajuntamentos informais, um encontro em uma casa de um crente, etc. Chama a pessoa para dar um testemunho, eu acho extremamente válido.
na liturgia de culto da igreja Concomba, nós tínhamos um local para testemunho. Todo culto havia um testemunho. O testemunho não era testemunho de conversão, era o que Cristo fez em minha vida. Então, todo momento, durante o louvor, e nós entendemos que louvor é reconhecimento daquilo que Deus faz, então alguém, nós nem sabíamos quem, mas alguém, dávamos a chance para alguém, era uma pessoa apenas, se levantaria e falaria, partilharia sobre alguma coisa boa que Deus fez em sua vida, sua família, etc., ao longo daqueles últimos dias. Então, no meio do louvor, era para exemplificar que nós estamos louvando a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia e assim por diante. Mas isso era naquele contexto específico, não é? Agora, os irmãos, obviamente, os irmãos têm a própria liberdade e também a própria orientação, quanto seja litúrgica, outra que eu não estou assim plenamente a par. Mas eu penso, meus irmãos, que a vida da igreja, se eu posso falar isso, a vida da igreja, ela não se resume aos cultos formais. Eu tenho ficado preocupado com uma ênfase em uma discussão, e às vezes polêmica demais, em relação a 2 horas da vida da igreja por semana, que é aquele culto formal de domingo à noite. Parece que a gente assim quer resumir o que a igreja organizando o culto. E aí a gente esquece das coisas principais que estão ao redor da vida da igreja no dia a dia. Como uma vida de oração, de busca ao Senhor, de santidade, de serviço, de evangelização. Então eu acho que a parte formal do culto ela é extremamente importante, mas ela não resume a vida da igreja. A vida da igreja é muito mais do que isso. Então, conversando com alguns irmãos dias atrás a respeito desse assunto, e basicamente eles falando que fizeram ali vários encontros de pastores, etc., para definir o culto e escrever artigos, e chamaram teólogos e conversaram, etc. Eu falei, meus irmãos, é louvável a preocupação de vocês com o culto, louvável, né? Agora, o que vocês têm feito para os outros assuntos da vida da igreja? Como que a igreja está dando testemunho no seu dia a dia, como que os jovens estão se preservando sexualmente, como que aqueles jovens estão mantendo a fé no ambiente agnóstico da universidade, como que o comerciante está, em lugar de sonegar imposto, dando ali, sendo fiel ao Senhor na contabilidade da sua empresa, o marido cuidando da esposa, a esposa do marido, os pais dos filhos, os crentes dando testemunho aos não crentes ali, pregando o nome do Senhor Jesus. Então, essa vida da igreja, os irmãos tendo comunhão sincera, não apenas ali olhando e cumprimentando no culto, mas realmente cooperando com aqueles que estão em necessidade na comunidade, assim por diante. E até alguns falaram assim, a gente realmente faz tempo que não conversa sobre esses assuntos. Então, uma preocupação minha é esta. Eu acho que o culto formal deve ser motivo de reflexão bíblica, teológica, de pensar, mas a igreja é muito mais do que o culto formal. Muito bem, intencionalidade, teologia, prática, continuidade. Continuidade. Há certos momentos que o plantador de igreja não pode parar. Então, por exemplo, se você vai e começou o trabalho do zero, chegou em um local, você está desenvolvendo os primeiros relacionamentos, e você começou a evangelizar. Se você tiver uma pausa de 6 meses, eu vou fazer uma pós-graduação em tal local, etc. Bem, você pode perder ali aquele ímpeto, etc., mas pelo menos você não vai descontinuar um trabalho porque esse trabalho de ajuntamento ainda não começou. Digamos, os grandes problemas, né, e oportunidades começam quando as pessoas se convertem, não é isso? Até as pessoas se converterem, você está lá trabalhando, relacionamento e evangelizando, etc. Mas quando se convertem, a demanda cresce, porque agora recém-convertido, precisa ser discipulado, precisa ser acompanhado, você junta para o culto, precisa agora ter uma ordem de culto, precisa ensinar o que é o culto, e ali precisa ensinar sobre comunhão, sobre como se relacionarem uns com os outros, e assim por diante. Então, nesse momento, quando um grupo se converte e você começa o discipulado e ajuntamento, nessa fase não é fase de deixar o campo. E aí Hazel Grafe, ele identificou isso, que os projetos missionários que fracassaram, mais de 50% houve descontinuidade no momento que era o momento chave, que é o momento em que as pessoas se convertem, você começa a discipular, até o momento em que você, no ajuntamento, que são os cultos,
você tem líderes treinados. Então nessa fase aqui, depois você pode sair, e antes você pode sair, mas durante, eu diria que o plantador de igreja tem que estar presente. E outra coisa, os relacionamentos são intransferíveis. Então, se eu estou aqui trabalhando, me relacionando com essa turma, etc., 1 ano, 2 anos, eu não consigo, olha, agora eu vou sair, vou trazer um amigo que vocês não conhecem, chamado Chung, e agora toda a confiança que vocês têm em mim, vocês têm com o Chung. Isso não funciona. Então, relacionamentos são intransferíveis. Então, eu diria, na fase inicial, que é relacionamento e evangelização, você pode ter uma outra ocupação de idas e vindas, etc. Alguma descontinuidade. Não é o ideal, mas pode ter. Depois que você tem o ajuntamento, são os cultos, e uma liderança incipiente, já surgindo ali, você também pode começar a se ausentar. Mas nesse miolo, o plantador de igreja tem que estar presente ali. Então a ausência de continuidade nesse meio provoca uma estagnação em muitos projetos de plantio de igreja. Continuidade. E aí o último elemento que eu vou mencionar, que é justamente oração. E nem precisamos falar muito sobre isso, por ser de senso comum, mas é Patrick Johnston que em seu livro O Futuro da Igreja Global, ele faz uma clara ligação entre os movimentos de oração e os movimentos de crescimento de igreja no mundo. Então parece que a oração sempre precede o crescimento de igreja, ou quase sempre precede o crescimento de igreja. É Patrick Johnston quem falou que quando um homem trabalha, o homem trabalha, mas quando um homem ora, Deus trabalha. E essa é a ideia dele, justamente que nós precisamos orar pelo projeto que Deus confiou em nossas mãos, esse ministério, e fazer como Paulo. Porque Paulo, ele orava, ele escrevia as orações, não é isso? Rogo ao Senhor pelos irmãos. Muitas partes das cartas paulinas são, na verdade, orações. A gente que às vezes não percebe, que lê rapidamente, mas ele está orando, escrevendo a oração. Então, Paulo, ele orava, ele escrevia a oração, ele pedia a oração por ele e ele ensinava o povo a orar. Paulo fazia 4 coisas com respeito à oração. Então, nós precisamos também orar mais, desafiar as pessoas a orar, ensinar as pessoas a orar e pedirmos oração pelo projeto, cobrirmos ali os nossos projetos com oração. Eu falei com o Chung que eu passei 1 mês nesse ano na Coreia do Sul, ali um treinamento nessa área também, de plantação de igreja, em um contexto transcultural. Mas eu fiquei impressionado durante os finais de semana, eu ia nas igrejas sul-coreanas, especialmente as presbiterianas, e é interessante como os irmãos sul-coreanos, eles conciliam ministério e oração. Então, para cada alvo ministerial, eles realmente enfatizam tremendamente a oração. Foi muito gostoso ver igrejas extremamente tradicionais, mas que 1h30 antes de começar o culto, no domingo pela manhã, a igreja está cheia, o povo de joelhos orando, né? Então, assim, você não vê, parece que no Brasil a tendência é que as igrejas mais tradicionais orem menos. Não sei aqui em São Paulo como é, mas minha impressão geral, não é? E é interessante ver o povo lá, mas o povo que ora. E ora, mas tem causa, tem motivo também de oração. Em um dos gabinetes de um dos pastores, tinha ali um quadro na parede e tinha assim umas almofadinhas no chão, e eu sabia que era um local de oração. E eu perguntei sobre aquele quadro, que era um mapa, e ele disse: Ronaldo, esse é o mapa da Coreia do Norte. E aqui esses pontinhos são os lugares onde havia igrejas evangélicas na Coreia do Norte, antes da invasão comunista. Nós não sabemos o que acontece hoje, mas é possível que haja crentes nesse lugar. Então nós estamos orando para o muro cair, para a fronteira se abrir, e se a fronteira se abrir, nós vamos entrar e vamos procurar os crentes primeiramente nesses lugares. E ele disse: mas eu oro por esses lugares, para os crentes que talvez estejam lá. Então assim, eu falei: mas quanto tempo que você ora? Já há mais de 15 anos que eu oro, então, por este motivo, não é? Então, cobrir o ministério mesmo com oração e pedir que pessoas façam o mesmo em relação ao que Deus nos confiou. Pois não? Esse trabalho de consultoria que o senhor faz com a sua esposa, junto aos missionários e pastores que estão envolvidos em implantação de igreja, o senhor tem identificado algo com relação ao exercício da vida espiritual dos missionários,
De início, o senhor colocou que os plantadores, via de regra, eles se envolvem com uma série de ocupações na área de administração e geralmente não se envolve tanto em evangelização quanto deveria se envolverem. Quando o senhor colocou isso, eu logo me lembrei da questão da vida espiritual do líder. Então, a minha pergunta diante dessa questão é: o que o senhor tem conseguido identificar junto a essas consultorias, esse trabalho de apoio que o senhor faz, com relação a esse assunto, a vida do líder, a vida espiritual do líder? É uma ótima pergunta. Eu tenho percebido o seguinte, talvez isso sirva ou não para o contexto dos irmãos, que geralmente o missionário novo, recém-chegado no campo, ele tem uma vida de busca a Deus e uma vida devocional especialmente mais cuidada. Ele chegou, ele não conhece quase ninguém, ele está começando a evangelizar, ele começa aqui a fazer umas amizades, e ele e a esposa investem na vida pessoal, no relacionamento com o Senhor, na leitura da palavra, na oração, no culto devocional em casa e assim por diante. Esse missionário passa por uma outra etapa, e a outra etapa agora alguma coisa começa a acontecer. Já tem um grupo base, tem ali 18 pessoas convertidas, começamos a ter um culto semanal e assim por diante. A tendência é esse missionário continuar, o missionário continuar com a sua vida devocional, a oração, busca ao Senhor, cuidado na sua relação com Deus, etc. Quando esse grupo base, ele passa de 18, 20 pessoas para um grupo maior, e aí que envolve assim, uma relação maior de pastoreio, de administração do próprio projeto, da própria igreja, etc. Aí há, na maioria dos casos que eu tenho observado, um declínio na vida espiritual. E é interessante que talvez a justificativa que mais é ouvida é realmente pela demanda de trabalho, porque agora você tem um grupo maior, você não tem tempo de ler a Bíblia para o seu coração, você lê a Bíblia para pregar, você não tem tempo agora de ter um momento, um culto devocional em casa, porque você tem que tratar da administração da igreja e assim por diante, não é? E nesses casos, quase sempre você vai encontrar um trabalho que cresce, mas um plantador de igreja que está em crise em seu coração, não somente na relação com Deus, mas muito provavelmente na sua relação com ele mesmo, com a sua esposa, com seus filhos e assim por diante, não é? Então há esse perigo, não é? Há esse perigo. Mesmo porque no início, quando nada acontece, a gente ora mais quando a gente precisa, né? Está no aperto, né? Nada acontece, você ora, etc. Alguma coisa acontece, você está ali engajado, você busca ao Senhor, e depois que as coisas acontecem, a igreja cresce um pouco, a tendência é o esfriamento. E nós, meus irmãos, aproveitando esse gancho da sua pergunta, é justamente contra isso que nós precisamos lutar. Eu gostaria sim. A respeito do que o nosso irmão comentou, né, eu vejo que um dos grandes problemas que existe atualmente é que esse caso que o senhor acabou de citar é um caso, assim, eu entendo, de uma pessoa que ele já tem uma prática de oração, de devocional, mas chega na missão, ele começa e depois ele acaba esfriando. Certo. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que muitos dos plantadores, eles têm essa prática. Alguns mascaram, algumas pessoas na igreja, elas até demonstram interesse ministerial, mas elas não têm essa prática. E eu creio que o problema vem justamente da liderança que está formando a liderança, né? Um dos problemas que eu vejo hoje é que quando os líderes estão sendo formados por parte dos seus tutores, dos seus mentores, não existe uma preocupação de chegar e perguntar como está a sua vida devocional, como está a sua vida de oração. Então, acho que naquele processo anterior de discipulado que a gente estava falando antes, entraria essa questão, né? Porque hoje existe muito essa questão de não posso entrar na vida do outro, tem que respeitar, e eu vejo que isso não cabe nesse caso. Então, aqui eu creio que todos estão lidando com plantação de igreja, já preocupar com isso na plantação, logo no início, né, no discipulado. Boa palavra. Irmãos, então fica também encorajamento para os nossos corações. Não negligenciarmos a nossa vida devocional. E não negligenciarmos e não também negociarmos
em razão de trabalho, de atividade, de demanda, de preguiça, de qualquer outra coisa. Realmente fazemos como fazia Martinho Lutero. Mais trabalho ele tinha, mais responsabilidade ele tinha, maior era o seu momento devocional. E eu muitas vezes penso assim, bem, mesmo se não puder ser maior, pelo menos eu não vou negligenciar aquele momento, que é o momento que eu tiro para realmente buscar o Senhor, refletir. E aí a gente pode utilizar vários materiais para isso, não é? Eu queria até aproveitar e indicar, sugerir para os irmãos, quem já leu o livro O Discípulo Radical, de John Stott? Já leram? Excelente, né? É o último livro que ele escreveu, são 8 marcas de um discípulo do Senhor Jesus. É um ótimo livro para a leitura devocional e é um ótimo livro também para discipulado. Eu tenho usado em ambos os casos, né? Você dá para o cara ler, leia a primeira marca do discípulo, lê, depois você junta, reflete, conversa, etc. Isso faz muito bem para o nosso coração. Gente, eu gostaria de concluir, vamos gastar aí 15 minutos e a gente encerra, tá bom, Chung? Vamos concluir. Se quiser pode perguntar, meu irmão. Só um minutinho, ele quer gravar. Não, se é complexo, melhor não gravar. Então... É meio problemático. A questão é a seguinte: métodos de implantação de igreja. Certo. Então o senhor citou a igreja Redeemer, Tim Keller, igrejas setoriais. Existe a igreja, aquela igreja do discipulado, a Perimetral, discipulado. E aqui a gente vai partir para o nosso campo. Existe a igreja que o senhor citou de um outro pastor aqui, que para você formar uma igreja você tem que ter um preparo, esse preparo é 3 anos, né? Até você abrir a igreja tem que ter um grupo pequeno, sustento, depois disso você vai abrir 3 anos. E existe o método da igreja chamado igreja em célula, existe o método da igreja com célula. Então nós temos diversidade de métodos. É lógico que acima de tudo a oração é Cristo, tem que estar acima de todos eles. Você consegue identificar, o senhor conseguiu nesse trabalho que vocês fazem, identificar os métodos, se existe um método mais eficaz, menos eficaz, porque tem o lado positivo, tem gente que fala assim, a célula é bom, mas se a pessoa se revelar, leva a gente embora, então tem que ser o discipulado. Aí o outro fala, o discipulado é bom, mas é muito lento, a célula leva um crescimento rápido. Existe alguma visão dentro disso? Uma boa pergunta. No nosso caso, nós fazemos o que chamamos de análise sociocultural. Ou seja, nós queremos conhecer o perfil cultural, sociocultural do povo com o qual nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, se é um povo bastante rural, bastante relacional e familiar, provavelmente cultos em casa serão muito bem recebidos. É um povo relacional, rural e familiar. Então tem tudo a ver, por exemplo, o interior do Egito, o evangelho está crescendo bastante por meio de cultos em casas, não é? As pessoas têm muita, até mesmo pela presença mais intimidadora islâmica, mas mesmo antes da Primavera Árabe, porque agora piorou um pouco a situação, mas mesmo antes, o egípcio crente, ele tinha muito mais o atrativo para se juntar com outros crentes em uma casa do que em um templo e assim por diante. Então a ideia desse perfil sociocultural, você pode configurar a sua abordagem. Mas, por exemplo, em grandes centros urbanos, as pessoas tendem a não se encontrar mais em casas, né? Em grandes centros urbanos. Por exemplo, em Nova York, dificilmente alguém chama você para a sua casa, dificilmente, né? Você vai na minha casa, em Manhattan, por exemplo, né? Eles marcam um encontro em algum lugar, né? Vamos jantar juntos, vamos nos encontrar no parque, etc. Raramente alguém convida alguém para a sua casa. Em lugares como este, seria difícil você pensar em um modelo que pudesse reunir os crentes em casas, né? E assim por diante. Uma outra coisa, você trabalha num local com uma diversidade socioeconômica muito forte. Então você tem pessoas riquíssimas e pessoas paupérrimas. E você constrói embasamento do seu trabalho apenas nos lares, você vai ter problema. Porque você vai ter somente os ricos se encontrando com os ricos e os pobres com os pobres. Porque dificilmente aquele rico, no estágio inicial da sua fé cristã, ele vai abrir seu condomínio de luxo para os pobres virem, e os pobres vão ter muito constrangimento em receber os ricos em seus espaços. O que acontece normalmente é que acaba sendo, as reuniões acontecem sempre na casa de um rico, porque
alguém oferece, etc. E assim é uma aparência de que tudo está bem, mas na verdade um constrangimento, muitas vezes, de ambas as partes. Nesse momento, desse lugar, eu diria, um local neutro, né? Talvez seja até mais interessante. Então veja bem que e tudo isso é bíblico. Você reunir em casa é bíblico, você reunir em um templo é bíblico. O que é bíblico é você ter as marcas das Escrituras. Então você vai louvar a Deus, centralidade na exposição da palavra de Deus, oração, comunhão entre os irmãos, são os elementos de culto e de ajuntamento. Então se você reúne embaixo de uma árvore ou numa catedral, na verdade você pode configurar aquele povo para ser um povo bíblico da mesma forma, não é? Mas eu acho que observar a sociedade seria aí uma boa definição do método, que sendo bíblico, mais se aloja. Vou apenas para concluir essa resposta, dizer o seguinte, evangelização de jovens em São Paulo ou em grandes centros urbanos. Eu vejo muita gente evangelizando jovens de hoje como eles evangelizavam as pessoas da geração passada. Mas note que as pessoas da minha geração e da geração do meu pai, essas pessoas elas eram católicas e elas partiam do pressuposto de que a Bíblia é verdadeira. Até vocês se lembram, os mais velhos, né? A gente evangelizava os católicos dizendo assim, não, pegue aí a sua Bíblia, não é? Pegue a sua Bíblia. Então, havia um pressuposto que a Bíblia ali contém realmente, a Bíblia é a verdade, ou para eles, mesmo que contivesse a verdade, mas enfim, era uma referência. E você podia evangelizar a partir da Bíblia, que é a palavra de Deus. Agora, o jovem hoje ele tende a ser agnóstico, ele não rejeita a ideia de Deus, ele não é ateu, mas o jovem universitário dos grandes centros urbanos, ele tende a pensar que é possível que haja um Deus, mas ninguém consegue encontrá-lo. Então essa ideia de pluralismo, de relativismo, de agnosticismo compõe a sociedade de jovens. Então você falar, pegue a sua Bíblia, ou aqui é o que a Bíblia diz, o pressuposto não é que a Bíblia diz a verdade. O pressuposto dele é o contrário, que a Bíblia pode ser um dos múltiplos caminhos que mostra a uma possível verdade que ninguém de fato vai conseguir atingir. Então a gente tem que observar o contexto sociocultural e realmente trabalhar com a nossa evangelização, discipulado, ajuntamento, também levando em consideração quem o povo é. Muito bem, eu gostaria de concluir com os irmãos, lendo um versículo em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Encontramos aqui o Paulo e o Barnabé na igreja, a igreja de Antioquia, e essa igreja iria enviá-los para o ministério para o qual o Senhor os chamou. Versículo 1, Atos capítulo 13, versículo 1 diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Ou seja, havia uma liderança nessa igreja. A igreja de Antioquia era uma igreja onde havia judeus e também judaizantes e também gentios convertidos ao Senhor. E ali esse povo estava e no meio desse povo havia o Paulo e o Barnabé. O versículo 2 diz assim, e servindo eles ao Senhor, alguns exegetas creem que eles se refere a Paulo e Barnabé tão somente, e outros creem que se refere à liderança toda do versículo 1. De toda forma, Paulo e Barnabé estão incluídos. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo disse, a expressão aqui grega eipen, de falar, de dizer, significa que falou de maneira que foi compreendido. Então, como o Espírito Santo disse, nós não sabemos. Alguns comentaristas creem que o Espírito Santo disse por meio aqui dos profetas e mestres, e é por isso que o texto diz que havia profetas e mestres. A exposição da palavra, etc. Outros creem que o Espírito Santo falou de maneira assim, não audível, não objetiva, mas ao coração do povo, mas o certo é que o povo respondeu. E o certo é a postura da igreja que ouviu a voz do Espírito Santo. Ela estava jejuando e orando. Então, o que Deus resolveu revelar não foi a maneira do Espírito Santo falar, foi a maneira como a igreja estava a ouvir a voz do Espírito. A igreja estava jejuando e orando. E disse o Espírito Santo, versículo 2, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então foi Deus quem chamou e agora comissiona a igreja a separar. Então a igreja não faz outra coisa a não ser reconhecer
quem Deus chama. Versículo 3, então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos os despediram. Nós sabemos que essa expressão impor as mãos, apesar de ser uma expressão grega, ela era usada em um contexto romano, em dois momentos. Em um momento era quando um oficial militar, ele impunha as mãos sobre um soldado para servir como mensageiro. Então essa imposição de mãos era um sinal de cumplicidade, ou seja, aquele mensageiro fala em nome do general, daquela pessoa que tem a patente maior. Ou seja, nós estamos juntos. Ali a mensagem que ele passa é a minha mensagem. E havia também a imposição de mãos dos imperadores sobre aqueles generais que defendiam a fronteira do império. Então a ideia ali não era só de cumplicidade, mas era de autoridade. Ou seja, eu imponho sobre você as minhas mãos, eu como imperador, e você agora tem a autoridade do imperador para onde você for. Então era um sinal de cumplicidade, estamos juntos, e era um sinal também de autoridade, você tem autoridade, a autoridade daquele que impõe sobre você as mãos. Muito bem, e despediram e enviaram Paulo e Barnabé. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é para o versículo 2, para um verbo que aqui se encontra, que é um verbo raro no Novo Testamento. E o verbo é exservindo eles. Exservindo eles. Geralmente o verbo servir no Novo Testamento, em mais de 70% das ocasiões, tem como raiz a expressão grega doulos, que é escravo, servo de Jesus. Paulo sempre se apresenta, como os irmãos sabem, como doulos, como servo, escravo do Senhor Jesus. Mas, nesse caso, doulos não é a raiz do verbo servir. Quando o Novo Testamento diz que alguém está servindo e a raiz é doulos, que é servo, escravo, a ideia é de alguém que serve ao seu Senhor de maneira pessoal, compreendendo os seus desejos e até antecipando os seus desejos. A ideia é daquele servo que segue o seu Senhor e traz um copo de água porque sabe que seu Senhor deve em breve estar com sede. Então essa é a ideia de intimidade, de conhecimento, de servir pessoalmente. Mas essa não é a raiz do verbo servir. Aqui o verbo servindo, a segunda opção mais comum seria ter como raiz a expressão grega diákonos, de onde nós temos diácono ou diaconia, que seria servir ao Senhor servindo aos irmãos. Então seria mais ou menos essa a ideia. Eu estou servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. Mas curiosamente também essa não é a raiz do verbo servindo. O verbo servindo aqui é a palavra grega leiturgunton, que seria servir ao Senhor como leiturgos, ou no plural como leiturgoi. O leiturgos nós temos liturgia, liturgo hoje, mas num sentido diferente. Mas o leiturgos naquela época era aquela pessoa que era um diferencial nos relacionamentos. Era aquela pessoa que poderíamos traduzir como sendo um edificador. Hoje, no linguajar bem assim, evangélico moderno, seria aquele irmão ou aquela irmã que é uma benção, não é? Conhecem pessoas assim que... Olha, benção, né? Aquelas pessoas assim que você pode estar no dia mais escuro, mas parece que conversar com aquela pessoa 5 minutos, seu coração já fica mais animado. Qualquer pessoa pode faltar numa reunião de oração, mas se aquela pessoa falta, parece que a gente já não ora com tanto fervor. Você está assim mais incrédulo, problema em sua casa, ou desanimado no ministério, você pega um telefone e conversa 15 minutos com aquele irmão, com aquela irmã, parece que você já está com mais desejo de servir a Deus. Essas pessoas são estes leiturgoi, esses, digamos, abençoadores. Essa é a raiz da palavra aqui para servindo. A palavra servindo é leiturgunton. Significa que Paulo e Barnabé, eles eram uma bênção em Antioquia. E por serem uma bênção em Antioquia, disse o Espírito Santo, separai-me para a obra que os tenham chamado. Então há pelo menos aí 2 ou 3 princípios que eu gostaria de, encerrando, destacar para os irmãos. O primeiro princípio é este. Vamos fazer aqui, aliás, 2 ou 3 aplicações. A primeira aplicação é esta, mais missionária. Não envie para longe quem não é uma bênção perto. Então aquele rapaz e aquela moça que querem ser missionários na Índia, mas que são um problema em sua igreja local, não envie. Eles não têm maturidade espiritual,
Eles não estão prontos para serem enviados para ser missionários em qualquer lugar. Quem não é uma bênção perto onde está, dificilmente será uma bênção longe em qualquer outro lugar. Aliás, poderá ser um problema maior lá do que é aqui. Essa é uma aplicação missionária. Vamos fazer uma aplicação eclesiástica. Uma igreja que não é uma bênção perto não será uma bênção nos confins da terra. A igreja que não dá testemunho de Cristo nem no bairro onde está, a igreja que não influencia com o evangelho nem no escritório, na universidade, no colégio, na rua, nos pontos de droga que estão ali, não tem um impacto naquele lugar. Essa igreja quer ser missionária para evangelizar a China, mas às vezes essa evangelização na China funciona até como uma cortina de fumaça. Eu vejo muitas igrejas querendo fazer missões do outro lado do mundo como uma cortina de fumaça, porque de fato não fazem nada onde eles estão. Uma igreja que não é uma bênção perto, dificilmente será uma bênção longe. Mas a última aplicação é a aplicação que eu queria trazer para o meu e o seu coração, uma aplicação mais pessoal. Quem não é uma bênção perto não será uma bênção longe. Não há nada mais perto de nós do que a nossa família e do que os nossos amigos chegados. Não é isso? Muita gente nos conhece, muita gente te conhece, muita gente me conhece, mas conhece superficialmente. Mas há um grupinho menor que conhece a nossa caminhada. É aquela família e aqueles amigos chegados que sabem como nós reagimos quando o trânsito está horrível. Que sabe como nós agimos em casa com os filhos, com a esposa e com o marido, quando somos confrontados, quando alguma coisa ruim acontece. Que sabe como nós agimos na reunião do conselho quando nós somos confrontados e a nossa ideia não é aprovada. Que sabem como nós reagimos quando ali o dinheiro não chega na hora certa, a enfermidade bate à nossa porta ou alguma coisa ruim acontece. Esse grupinho bem pequeno, de família e amigos chegados, é nesse grupinho que nós precisamos ser leiturgoi, abençoadores. E eu posso pensar, meus irmãos, que se nós não temos uma vida de testemunho real do Senhor Jesus para esses de perto, nós não podemos nem ansiar ter uma vida ministerial de influência nos púlpitos de nossas igrejas. Quem não é uma bênção perto, não será uma bênção longe. Eu creio que quem não é uma bênção em casa, dificilmente será uma bênção no púlpito de qualquer igreja, em qualquer outro local mais amplo que Deus também quiser me colocar ou te colocar. Acho que o desafio aqui é, seja um edificador, uma luz, sal, caráter de Cristo, influência do Senhor Jesus em sua vida perto, ao ponto da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, dos amigos chegados, se inspirarem na sua vida com Deus. E aí, quando isso acontece, eu acho que nós podemos ter mais expectativa de que Deus vai nos usar também longe, em qualquer outro lugar. No meu entender, a Bíblia sempre faz esse paralelo entre o pouco e o muito, o perto e o longe. Deus nos coloca no pouco para sermos fiéis, depois muito. Deus quer que sejamos uma bênção perto, aí nos coloca longe. E a ideia é esta, guardar o nosso coração. Eu quero encerrar com as palavras de William Davidson. Davidson, ele já escreveu livros e artigos e fez sermões falando sobre a necessidade de nós termos um caráter na presença de Deus. E de nós valorizarmos mais o nosso caráter cristão do que a nossa reputação. Isso porque Davidson, ele crê que pastores, ele escreve para pastores, eles tendem a correr muito mais atrás da reputação, serem reconhecidos, de serem talvez destacados, do que atrás de um caráter realmente íntegro na presença de Deus. E Davidson, em um de seus livros, ele diz assim, que reputação é o que os homens pensam de você, mas caráter é quem você verdadeiramente é. Reputação é a sua fotografia mal tirada, mas o caráter é a sua face verdadeira. Reputação fará de você rico ou pobre, mas o caráter fará de você feliz ou infeliz. Reputação é o que os homens dizem a seu respeito no dia do seu funeral. Coisas amenas, mas caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. É a verdade sobre a nossa vida. Como está o nosso coração, mesmo naquelas áreas que ninguém percebe.
Vamos orar?